E aí, pessoal, tudo bom? Terminando aqui a leitura desse livro, A Metamorfose, do Franz Kafka, que nosso digníssimo ex-ministro da Educação conhece como Kafta, e refletindo muito sobre essa obra, uma obra muito interessante por alguns aspectos, eu pretendo aprofundar depois, mas ela é muito interessante. Primeiro, porque ela começa no de repente da vida e ela termina no de repente da vida. É um recorte da existência, é um recorte do cotidiano, é um recorte da rotina de alguém. E eu acho muito interessante a forma como esse livro começa, né? Essa transformação da personagem no inseto, né? O livro começa da seguinte forma: certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. E isso vai, essa angústia do Gregor vai perdurar durante todo o livro, mas é uma angústia que não é. Eu não vejo esse livro como uma ficção, né, de alguém que acordou transformado, vamos lá, numa barata gigante, né? Mas a questão que se faz é: quantas vezes você não acordou e dentro de sua própria casa, os seus familiares olhando para você, julgando você não se sentiu um inseto monstruoso? Quantas vezes você não acordou e se sentiu um inseto monstruoso? Quantas vezes nós, quando temos um pensamento que diverge do pensamento que eu gosto de chamar do pensamento do rebanho, a gente não se sente um pensamento, um inseto monstruoso, né? Você que é discriminado pela cor da sua pele, você que é discriminada pela sua opção sexual, você que é discriminada pela sua forma de pensar. Quantas vezes a gente não acorda de sonhos intranquilos e se vê como um inseto? E tem essa questão desse livro transportar você para dentro de um corpo estranho, para dentro de um ser estranhado. E isso é que é interessante do livro A Metamorfose, porque e se você já passou por isso, né, de você se enxergar como um inseto diante daquilo que se convém ser o certo, e você estando errado, mesmo estando certo, você se enxerga como um inseto, você vai sentir, né, essa sensação de estar no meio de pessoas e ser o estranho, ser o inseto. É muito interessante isso. Eu relaciono logo com a barata, né? Talvez muita gente que leu, embora não tenha essa palavra, mas relaciona o Gregor Samsa, a transformação dele, numa barata, um ser que pra gente é nojento, é asqueroso, né? E não precisa ser, não precisa ter casco nem patas, né, para ser considerado asqueroso numa sociedade que lida tão dificilmente com as diferenças. E aí eu lembrei de um outro livro, que é o A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, que mostra a relação dela com uma barata, o diálogo dela com uma barata. E a partir desse diálogo e dessas observações, né, desse outro ser, desse ser estranho, desse ser que não se encaixa nos padrões normais, as conclusões de Clarice Lispector são muito fortes. Eu queria pedir licença a Franz Kafka para terminar o comentário do livro dele, lendo ela. E a Clarice diz assim, no final do livro A Paixão Segundo GH: a desistência é uma revelação. Desisto e terei sido a pessoa humana. É só no pior de minha condição que esta é assumida como meu destino. Existir
exige de mim o grande sacrifício de não ter força. Desisto, e eis que na mão fraca o mundo cabe. Desisto, e para minha pobreza humana abre-se a única alegria que me é dado ter. A alegria humana. Sei disso e estremeço. Viver me deixa tão impressionada. Viver me tira o sono. Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto. E, finalmente, me voltando à minha queda, despessoal, sem voz própria, finalmente sem mim, eis que tudo o que não tenho é meu. Desisto, e quanto menos sou mais viva, quanto mais perco o meu nome, mais me chamam. Minha única missão secreta é a minha condição. Desisto, e quanto mais ignoro a senha, mais cumpro o segredo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. E então eu adoro. Franz Kafka, Clarice Lispector, e a esperança de que um dia ninguém vai acordar de sonhos intranquilos se sentindo um inseto asqueroso. Um beijo.